Muito bem, queridos, nós temos estudado o livro, ou a carta de Romanos, onde Paulo escreve a uma igreja que ele não conhecia, uma igreja feita de judeus e também de gentios lá em Roma, por volta dos anos 57 a 65, entre essa carta foi escrita, num tempo onde o Império Romano, poderosíssimo, ainda oprimia tremendamente a Igreja de Cristo, e este homem, então, escreve um tratado teológico a respeito do que Deus fez por mim e por você, na pessoa de Jesus Cristo, naquela cruz, que deu, então, a oportunidade e a esperança da gente poder ser livre, e nessa liberdade a gente escolher Jesus. Por isso, nós estamos caminhando e hoje chegando no capítulo 12, pensando também sobre o ser igreja. E a minha observação é: você anote aí o que chamou atenção, porque você está indo a uma célula, você vai contribuir tremendamente para que aquele assunto que vai ser tratado ali, as perguntas que são feitas, que são sempre as mesmas, sejam respostas profundas e diferentes, porque você está contribuindo. A diferença é essa. As perguntas são as mesmas, as respostas é que são diferentes, porque é um momento que você está vivendo do seu relacionamento com Deus. Por isso, eu te desafio a, então, anotar o que está chamando a atenção, o que Deus falou com você, para que você possa contribuir lá com esse tempo de compartilhar da palavra. Eu não tenho célula, gostaria de participar de uma célula. Andréia, e a Glorinha está aí hoje. Andréia, fica em pé. No final, você pode procurar a Andréia, ela vai estar te orientando sobre células, compartilhando com você como é que funciona. Você não sabe o que é célula, não é célula terrorista, pode ficar tranquilo, tá? Você não vai participar de uma célula do Al-Qaeda, né? Não, Al-Qaeda, como diz alguns, mas a Andréia vai estar explicando melhor, você pode estar conversando com ela. Ok? A ideia é que você possa participar de um grupo onde você pegue a barra de chocolate, para alguns que podem, e vão mastigar lá aquele tempo de célula, ok? E se você, algo chamou atenção, está dando uma microfonia, querida, aqui, está meio... né? Se você chamou atenção, tem um quadro enorme ali, escrito Ser Igreja, você pode escrever ali o que te chamou atenção nesse tempo aqui. Bom, eu quero ler dois versículos da Palavra de Deus, que é Romanos 12, de 1 a 2, com você, e vamos trabalhar no que esses versículos nos ensinam a respeito de ser igreja, mas também nos ensinam a respeito da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Bom, começando então lá, vai ter na tela lá Romanos 12, de 1 a 2, para quem não está com a Bíblia aí, mas você que está com a sua Bíblia, leia juntos. Essa versão, nova versão internacional, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam, e aí talvez na sua versão tenha seus corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Talvez na sua Bíblia esteja o culto espiritual. Quem tem o culto espiritual? Está na sua Bíblia. Está na Bíblia, espiritual. Então essas versões já não são mais, né? Geralmente a versão revista Almeida também traz isso aí. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, não há dúvida que em algum momento você, que está muito interessado em viver o seu relacionamento com Deus, fez uma pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Essa pergunta, quem está buscando realmente um relacionamento com Deus, em algum momento fez essa pergunta com muita sinceridade. Bom, a gente pode fazer essa pergunta para o texto, mas o texto não responde explicitamente essa pergunta. Mas há aqui algumas evidências de que a vontade de Deus passa pela nossa santificação. E o que é santificação? Santificação é exatamente um processo onde você, que foi alcançado por Cristo Jesus, que de antemão Ele te elegeu, te chamou
irresistivelmente, te justificou, te declarou justo lá naquela cruz. Não é você que é justo, não é você que é bom. Ele te justificou, ele disse assim, está declarado justo. Você não tem. Aquele escrito de dívida que havia sobre você, naquela cruz eu paguei a sua dívida. E a partir de agora você pode desfrutar, então, de uma esperança lá na glória, porque um dia você vai poder viver comigo eternamente. Mas tem uma questão que é exatamente esse processo entre quando Cristo declarou-nos justos, e nós então não temos mais a condenação que havia sobre nós, e até a volta dele para a nossa glorificação do nosso corpo. Existe um hiato, e esse hiato é o tempo onde os crentes em Cristo Jesus vivem buscando uma santificação. Santificação tem a ver com separar. A palavra santo quer dizer separado. Ou seja, alguém que de uma forma estava num mundo normal, natural, vivendo como o mundo vivia, como a sociedade vivia, as pessoas viviam, sendo conformado com o que estava acontecendo, e agora então é separado desta ordem natural e começa a viver algo diferenciado. Esse é o que está no processo de santificação. É alguém que quer cada vez mais ficar mais próximo de Deus para parecer-se mais com Ele. Ou seja, o pecado nos afastou de Deus. A queda nos afastou de Deus. E nós ficamos tão distantes que nós começamos a perder aquela semelhança que tínhamos com Ele. Não é que nós deixamos de ter, mas como se fosse sabe daquele tempo que a gente tirava xerox? Aí se tirava xerox do xerox, e aí daqui a pouco ia sumindo a imagem, né? Quase não dava para ler, porque o xerox do xerox do xerox do xerox, quase não é mais, você não consegue identificar. A humanidade parece o xerox do xerox do xerox do xerox de Deus. A gente vê lá no fundo alguma coisa que parece com o que Deus é. Imagem e semelhança de Deus não tem a ver com físico, porque graças a Deus, né? Eu acho que eu ficaria muito decepcionado se Deus parecesse comigo, né? Ou Deus fosse um asiático ou um africano. Não, não é semelhança física, é na sua essência, quem Deus é. Então Deus é totalmente bom, Deus é totalmente justo, Deus é totalmente amável, Deus é totalmente perfeito. É nesse sentido que nós queremos parecer, com o seu caráter, com a sua persona, com o jeito de Deus. E aí, quando ele fala em santificação, ele está dizendo assim, eu estou separando você, para você sair lá daquela distância que você estava separado, para começar a caminhar mais perto, para cada vez mais perto parecer comigo. E essa é a ideia. Por isso que eu acho que o texto está falando aqui, não qual é a vontade de Deus, mas o texto está falando aqui que a vontade dele, na sua essência, é que nós sejamos santificados. A primeira evidência para mim é essa palavra que está aqui, portanto. A minha Bíblia está dizendo, portanto, irmãos. Paulo, então, está dando uma ideia que esse portanto é como se ele dissesse assim, a conclusão de tudo que eu disse até agora é que. Então, o que ele disse até agora? E alguns vão dizer que ele disse do capítulo 9 ao 11. E o que ele disse do capítulo 9 ao 11 é que Israel tinha um desejo de viver paralelamente a Deus. Mas ele era o povo escolhido. E por causa dessa rejeição de Deus, temporariamente Deus deu um gelo na relação com Israel. Falou assim, você não me quer? Então agora também eu não te quero. E agora eu vou procurar alguém que me quer. E aí os gentios aparecem. E aí Deus fala, é nós. E fala, eu amo você também, gentios. E aí, isso causou um ciúme em Israel. Ele falou, é bom que você tenha um ciúme, porque prova que vocês gostam de mim. Então, se vocês me querem, vocês têm que me obedecer. Tem que andar conforme eu quero, e não como vocês querem. É a minha vontade, não a vontade de vocês. E aí, Deus termina dizendo em Romanos 11, que é todo mundo que é o povo dele. Israel, mas também os gentios. Mas alguns vão dizer que não é só isso. É todo o livro de Romanos, tudo o que ele disse até agora. Então, a ideia de que o que ele fala até agora é exatamente um processo de aproximação, de santificação. A humanidade estava caída, vamos dar uma olhadinha, por exemplo,
Os capítulos 1 a 3, Paulo vai dizer que todos pecaram, judeus e gentios. Isso quer dizer o seguinte: todos estavam afastados, todos estavam em pecado, todos estavam não santos. Dos capítulos 4 a 5, vai dizer que nós fomos justificados pela graça em Cristo, ou seja, a cruz de Cristo nos declarou justo. Ele nos aproximou, nos colocou de volta no relacionamento com Ele. Por isso que Romanos 5 vai dizer, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Antes a gente não tinha paz com Deus, a gente não tinha paz nem conosco mesmos. E agora a gente tem paz com Deus, porque foi diminuindo essa separação, não há mais separação, não há mais condenação, agora nós somos próximos de Deus. E aí, ele vai dizer dos capítulos 6 a 8, que nós somos santificados pelo Espírito Santo, principalmente o capítulo 8. Então ele está dizendo, olha, o Espírito Santo que vai aproximar cada vez mais vocês para parecerem comigo. Parecermos com Jesus é o grande objetivo de todo e qualquer crente sincero. E aí, no versículos capítulos 9 a 11, ele vai dizer que apesar da nossa dureza, Deus nos salva pela soberana graça dele. Não é mérito de Israel e nem mérito dos gentios. Por causa disso tudo, vocês devem buscar santificação. Por causa de tudo isso que Deus fez por mim e por você, deve buscar santificação. Uma segunda evidência está na expressão rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Exatamente, ele está se referindo a todas as misericórdias de Deus, como tudo que ele fez do capítulo 1 ao capítulo 11, em favor dos crentes. 2/3 dessa carta está falando de misericórdias de Deus. Esse grande amor que a gente está falando, e falamos aqui no domingo passado, que nada nos separará do amor de Deus, que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Em tudo que ele está falando, ele está dizendo assim: eu agi misericordiosamente para com você. Você merecia o inferno. E eu simplesmente disse: Cristo, o meu filho, vai morrer no seu lugar. E você reconhecer essa verdade, você vai sair do inferno e vai poder viver vida, e vida verdadeira. Você tinha morte eterna. Agora eu posso te dar vida eterna, porque eu sou misericordioso. As misericórdias de Deus são a demonstração clara que Romanos 1, que todos pecaram, até que todos possam ser salvos, é porque Deus é misericordioso. Por causa dessas misericórdias que Deus fez com vocês, Ele vai pedir então que a gente busque a santificação. E uma terceira evidência, fora do texto, são os vários textos que colaboram com a ideia que Deus quer que a gente tenha uma vida de santidade, eu e você. Mas eu escolhi um só, o texto de 2 Tessalonicenses, do versículo 3 a 5. 2 Tessalonicenses 4, do versículo 3 a 5, que diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, e não com paixões de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. O que essa passagem colabora é que a vontade de Deus é que eu e você busque uma vida que seja parecida e próxima com Ele. Os pagãos, ou seja, as pessoas que não reconhecem a Deus, vivem isoladamente, vivem separadamente, vivem uma vida que satisfaz os desejos da própria carne. E agora, vocês não, vocês estão vivendo e querendo cumprir e fazer a minha vontade. Então, qual é a vontade de Deus? O texto não fala exatamente o que é, não. Mas ele está dizendo o seguinte: sim, a vontade minha é que você se pareça cada vez mais comigo. E o que santificar, então? O texto explica? Sim. O que santificar para experimentar e comprovar essa vontade de Deus? O texto é bem claro, com duas respostas. Primeiro, ele diz que a gente deve santificar os nossos corpos, deve santificar também as nossas mentes. Esses versículos, eles são muito categóricos. Você quer realmente fazer a vontade de Deus, tem duas áreas da sua vida que
E você deve colocar diante do Espírito Santo para que ele ilumine e mostre o que está errado, para que você, no poder do Espírito Santo, comece a ir em direção a Deus, para ser mais parecido com o seu filho nessas duas áreas. É o que você faz com o seu corpo e o que faz com a sua mente. Bom, esses dois versículos, então, fazem esse processo. É importante porque faz uma chamada à consagração do seu corpo e à transformação da sua mente. O primeiro tem a ver com o seu corpo, o segundo tem a ver com a sua mente, e o primeiro versículo se refere àquilo que está ao nosso redor, como vivemos, e o segundo, para dentro, para descobrir o que está na nossa mente. Então, o que santificar? O corpo e a mente. Mas como nos santificar? Para experimentar e comprovar a vontade de Deus. Primeiro, prestando um culto a Deus com o seu corpo e não prestando culto ao seu corpo. Vou repetir. Prestando culto a Deus com o seu corpo e não prestando culto ao seu corpo. Um culto, ele é caracterizado por várias coisas. Mas um deles, e o mais importante, é a centralidade do culto, tem que ser a pessoa de Cristo. É Cristo que deve ser glorificado. Não eu, nem o homem, nem o ego, nem as vozes afinadas, nem os instrumentos que tocam bem. Um culto é para glorificar o Senhor. Por isso a gente leva tão a sério, por exemplo, o púlpito. O púlpito deve ser o lugar onde Cristo é pregado. E a palavra deve ser falada naquilo que ela nos fere e nos abençoa. Mas também, o culto é lugar de gratidão por tudo que ele fez. Por isso, o local de oferta. O culto deve ter oferta. E o duro que os nossos olhares e os conceitos equivocados equipararam oferta a dinheiro. E a gente acha que culto com oferta, que a gente tem que recolher e passar sacolinha. É a expressão que o pessoal fala, né? Que a gente usa. Ah, igreja só é lugar para passar sacolinha. Ah, agora é horário de oferta. Na verdade, se nós olharmos o que Paulo estava querendo dizer, ele estava querendo fazer uma comparação muito, muito clara entre o que era para se ofertar agora nos nossos cultos e que se ofertava lá no Velho Testamento. Todo culto do Velho Testamento tinha algum tipo de oferta. Todo. Ou era oferta de manjar, ou era oferta de gratidão, ou era oferta pelo pecado. E Paulo está fazendo uma clara distinção. Está dizendo assim, a maior oferta que deve haver no culto é o seu corpo. E não é que é o seu corpo físico, mas a ideia aqui é que é você que tem que estar por inteiro adorando a Deus. Aí a gente já vê muita gente que não adora a Deus. Gente que dorme no culto. Não estou vendo ninguém, pode ficar tranquilo. Gente que está com a mente pensando no almoço, desliguei a panela ou não desliguei? Gente que está pensando assim, que hora vai acabar? Por que eu vim? Gente que está pensando um monte de coisa, pensando, fulana veio, depois eu vou dar uma chegada lá, bater um papo com ela. Solteiros sempre pensam assim, Deus faz a sua vontade, desde que seja fulana. E aí a gente percebe que o que Paulo está dizendo é que sim, tem que ter oferta no culto, e a oferta sou eu por inteiro. E quando ele fala isso, ele está dizendo a respeito da expressão holocausto. E o holocausto era das ofertas que tinha características muito interessantes. O holocausto era o único que tinha. Bom, tinha que ter um animal vivo, que era sacrificado no altar, e ele era queimado totalmente. Não podia sobrar nada. Então, olha só que coisa interessante que Paulo está fazendo a conexão. Você está falando em culto, então você quer realmente saber a vontade de Deus, você quer experimentar a vontade de Deus, você quer comprovar a vontade de Deus na sua vida, então a primeira coisa que você precisa fazer, você precisa prestar culto, e o culto tem que ser com a sua vida, e tem que ser com a vida inteira, tem que queimar completamente, não pode sobrar nada.
Não tem área da minha vida que vai ficar do lado, que eu vou tirar do ladinho e dizer, esse aqui é meu, esse aqui é oferta, o resto é teu. Não, olha, a área sexual da minha vida vai ficar do meu lado, porque afinal de contas eu sou solteiro, eu tenho que curtir a vida. Então fica aqui do meu lado. E agora, mas o resto eu entrego ao Senhor. Ou você vai dizer assim, olha, é o seguinte, a área do bolso fica de lado, tá? E queima o resto, Senhor, queima Jesus. Não, o que Paulo está dizendo é o seguinte, tem que queimar tudo. Sim, eu tenho meus conceitos, eu tenho a minha ideologia, eu tenho os meus conceitos políticos, partidários, eu tenho isso fica de lado, mas o resto queima, Jesus. Não! Eu tenho alguns sonhos, eu tenho algumas vontades, eu tenho alguns desejos, eu tenho alguns pensamentos, isso o Senhor deixa, o resto queima, Jesus. Não! O que ele está dizendo é que esse sacrifício tem algumas características, ele deve ser vivo, santo e agradável. Portanto, é a minha vida que tem que ser um sacrifício vivo, é a minha vida que tem que ser separada, e a minha vida que tem que ser algo agradável a Deus. E é muito interessante que essas três palavras, elas são uma certa crise, principalmente a expressão que Paulo queria dizer com sacrifício vivo. E essa é uma das perguntas que eu vou fazer lá no céu, enquanto a gente não fecha as contas todas. Eu quero chegar para Paulo e falar assim, Paulo, eu sei que é minha e de 1 trilhão de gente que já viveu nesse mundo. O que é o tal do vivo? Alguns tentam dizer que o sacrifício vivo é esse que é deliberado e constante de uma entrega repetida durante a vida, sempre. Eu estou sempre entregando, então tem essa coisa viva, dessa dinâmica que está sempre entregando. Outros vão dizer que o vivo aqui é um contraste aos sacrifícios que eram antes, que era tirar da vida, e a pessoa, o animal tinha que morrer para ser sacrificado, e por isso sacrifício. Mas o que eu queria que você e eu, nós estivéssemos pensando é exatamente nessa dinâmica, de que a característica desse sacrifício é que ele tem que estar sempre em dinâmica com Deus, sempre entregando-se, sempre se colocando, sempre colocando-se como adoração. Ele tem que ser separado, ou seja, eu tenho que estar presente a Deus, diante de Deus, não só nos cultos públicos que eu tenho aqui, mas eu tenho que estar presente de Deus quando eu estiver lá em casa, quando eu estiver lavando a louça, quando eu estiver resolvendo aquele pepino, eu estou diante de Deus e a minha vida é um culto 24 horas por dia. O que ele está querendo dizer é o seguinte, é que às vezes você está tão desleixado na sua vida espiritual e você quer entregar um sacrifício que ele vai olhar e vai dizer assim, mas não é completo. Tem reservas. Você ainda continua com uma velha natureza do pecado ainda em você. Você não está separado, tem áreas da sua vida que estão mostrando debilidades e fraquezas que você não quer mudar. Você sabia que era inadmissível alguém chegar diante do altar com um animal com defeito? Faltando um olho, mancando, doente, talvez para morrer, foi dilacerado por uma fera do campo, não podia fazer isso. Porque ele precisava ser separado desde o começo. Ele tinha que estar num lugar bem cuidado. Eu imagino que as pessoas falavam assim, a ração tal pode ser para os outros, mas para o que vai ser do sacrifício, dá uma ração melhor. Porque ele tem que estar bem pronto, bem com saúde, para nós oferecermos ao Senhor. E ele deve ser agradável. Porque quando Deus sentiu o aroma dessa gratidão, quando subiu o aroma do churrasco, Deus fala, que picanha boa. E aí nós percebemos o seguinte, você e eu, que nos aceitamos ser intitulados de cristãos e crentes, nossa vida é um culto que rola 24 horas por dia. E todas as nossas ações são as adorações a Deus. O que da minha agenda tem sido santa e o que da minha agenda tem sido agradável ao Senhor?
esse é o seu culto racional. Esse é o seu culto que tem coerência. Esse é o sentido lógico. Porque a palavra aqui, exatamente no grego, é logikon, que quer dizer a ver com lógica. Que não é aquele culto racional no sentido, não, eu não presto com emoções, não é nada disso. Não viaja na maionese com essa interpretação do texto. Não, nosso culto tem que ser racional. Então, se alguma coisa emotiva, alguém chorou no culto, não, isso não é culto racional. Isso é culto emocional. Não, não é nada disso. Nada disso. A interpretação não é essa. Aqui está dizendo, tem que ter coerência, tem que ser lógico. Ou seja, se você está vivendo uma vida torta, porque você quer viver tortamente, teu culto não tem coerência, porque você não está entregando nada vivo, nada agradável e nada santo. Essa é a dinâmica que Paulo está dizendo. Gente, eu estou rogando a vocês pelas misericórdias que vocês já experimentaram. Olha o que Deus fez por vocês e por nós. Como é que ainda a gente vai entregar animal podre, animal doente? Como a gente ainda vai ficar separando coisas ainda de Deus? Tudo é dele, porque ele fez tudo por nós. O sacrifício que ele fez foi completo, por que o nosso vai ser incompleto? O sacrifício dele foi total, por que o nosso é restrito? Por que ainda a gente tem as nossas vontades, os nossos quereres? Não, essa parte Deus não toca, porque essa parte é um direito meu. Eu tenho o direito de ser feliz. Crente em Cristo Jesus tem direito de servir a Cristo, porque sim, aí ele vai experimentar a boa, perfeita e comprovar a agradável vontade de Deus. Eu não quero ser feliz sobre os padrões da minha mentalidade, eu quero ser feliz sobre os padrões de que Deus tem, porque Ele é o Deus perfeito. E sabe o que é melhor para mim? Tem gente chamando de felicidade o que é a desgraça dele. Tem gente chamando de liberdade o que é a maior prisão dele. Sabe por quê? Porque eu e você nascemos com a nossa mente inclinada para aquilo que é errado. E mesmo que as minhas melhores ideias possam parecer muito boas, ainda elas estão manchadas pelo pecado que eu nasci com ele. A minha mente ainda é cauterizada, ela é insensível. Sabe o que é cauterização? É exatamente o seguinte: você tem um corte profundo, aí cicatriza e vira um calo, uma espécie de calo ali. Você toca e você não sente tanto mais. A pele ao redor até é sensível, mas aquele lugar fica insensível. É exatamente a mente da gente se tornou insensível. Insensível ao pecado, insensível à dor dos outros, insensível a um tanto de coisa. Por quê? Porque nós somos dessa característica. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, uma das coisas que precisa acontecer para vocês experimentarem a vontade de Deus é que os corpos de vocês precisam viver em adoração, num culto pleno, total, vivo e agradável e santo, mas a mente de vocês não pode mais se conformar com os padrões que este presente século nos mostra. A mente de vocês deve ser uma mente transformada. Ela não pode estar conformada, mas ela precisa ser transformada. Paulo está dizendo o seguinte: olha, o mundo vai querer mudar a forma de você pensar. Aliás, nós estamos vivendo um tempo que os crentes não têm a forma de Cristo pensar. Os crentes têm um jeito de pensar, que é o que eu acho e o que eu penso. Mesmo que a Bíblia diz que está errado, você fala assim: não, mas é o meu jeito de pensar, vocês devem me respeitar. Crente não acha nada, crente crê. Porque senão seria crente, seria achente. Eu acho. Não, querida, quem acha muito já se perdeu. Você precisa ter um conjunto de fé e de graça, que você olha e fala: isso eu creio, isso me norteia. E o mundo vai sempre, que mundo? E aqui ele vai falar de mundo, né? Não vos conformeis com este mundo, versículo, eu estou em Romanos 1, versículo 2,
Na sua versão está: não se amoldem ao padrão deste mundo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, existe então uma forma, e a palavra aqui é essa. A palavra no grego é esquema. E é o que deu origem ao que a gente usa como esquema. Esquema é o esquema. Geralmente esquema não é muito bom. E aí, você está no esquema ou não está? Geralmente que fala isso é alguém que quer matar a aula e está montando um esquema para todo mundo matar a aula, e ele fala: você está no esquema ou não está? E aí você fala: não, eu não estou no esquema. Você está fora do esquema? Então você vai ter consequências. Você está fora do esquema. Próxima vez que a gente combinar alguma coisa, a gente não vai trazer para você. Não, ele está fora do esquema. Na empresa, e aí? Você está no esquema ou não está? Porque tem um desvio aqui, mas é o esquema, entendeu? O esquema deste mundo está sempre querendo pegar você e transformar e fazer você entrar dentro dessa forma. Esse é o esquema. E Paulo está dizendo assim: não, você tem que ser inconformado. Você não pode se conformar. A forma é essa, mas qual é o modelo que Cristo tem? É por isso que crente é o ser que na terra ele vai aprender a conviver, mas ele não vai ser igual. Porque ele vai olhar para as conversas das pessoas e vai dizer assim: eu preciso rir porque eu preciso ser educado, mas não estou achando graça de nada. O crente é aquele que vai num ambiente onde as pessoas estão, nossa, curtindo a beça. Ele vai dizer assim: puxa vida, mas por educação eu vou. O crente é aquele que vai, de uma certa forma, estar inconformado. Não é porque você é chato, que você é indepressivo, que você é insuportável, nada está bom. É porque você está inconformado. Aquela forma não te cabe. Então não se sinta deslocado, se sinta um privilegiado, porque você entendeu a dinâmica. O seu padrão não é deste mundo, o padrão seu é o padrão de Cristo, e o que rola na tua mente é o que rola na mente de Cristo, porque você tem a mente de Cristo. É isso que Paulo estava dizendo. Então olha, se a sua mente está compactada, se a sua mente está organizada, se você está recebendo muitas informações de fora e ela está moldando você, então você precisa mudar a forma urgentemente. E é tão engraçado que a gente vai conversando e vai descobrindo gente que está presa a esse presente século. Na sua Bíblia está mundo ou está século? Tem século aí na tua Bíblia, esse versículo? Levanta a mão, quem quer que está século? E por que ele está diferenciando? Talvez o melhor seria a palavra século, porque mundo a gente confunde com mundo. Gente, espera um pouquinho. Mundo é coisa boa, foi Deus que criou. Então, por exemplo, você vai no parque, vai divertir, não sou deste mundo. Não, você é deste mundo. O parque é deste mundo, divirta-se, veja o ganso, né, gansando, né, o pato patando, e o homem humanizando. Não, o homem não humaniza. Você vai ver as pessoas, vai se alegrar com isso. Isso é muito bom. Você não está fora do mundo, mas você tem que estar fora do século. O século aí é a ideia de a forma como o mundo faz. Essa é a expressão. Por isso, se você está secularizado, você não está sagrado. Se você secularizar, você deixou de ser sagrado. E essa é a ideia. Paulo, então, está dizendo: você precisa ser parecido com Cristo. Romanos 8, 29, que nós pregamos aqui domingo passado: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Nós estamos sendo moldados a nossa mente e o nosso caráter para pensar e parecer como Cristo. Nós temos que ser inconformados com esse século, inconformados com as coisas injustas desse século, com o pecado desse século. E eu vejo muitos cristãos que estão tentando fazer uma junção do século presente com o sagrado de Deus. Tentam conciliar duas coisas que são irreconciliáveis: o mundo, o século, e a mente de Cristo. Talvez você possa estar passando isso exatamente lá no seu trabalho. Eu me lembro uma vez que eu já tive uma empresa, faliu, mas tive.
E faliu exatamente porque chegou um momento que todos os meus fornecedores queriam dar ou meia nota ou alterar o valor. E eu estava num tempo que eu disse assim, ou eu creio que Deus vai me sustentar com a mente que Ele tem para mim, ou eu preciso mudar de ramo. E foi o que aconteceu. O século é muito forte. O Deus desse século era muito forte. E quando eu disse para o fornecedor que vendia as maiores coisas para mim, que era o meu carro-chefe, que eu só queria nota inteira, ele disse, tá bom. E na outra semana ele já estava vendendo para o meu concorrente. Resumo da história. Quando a gente fala em conformidade com este mundo, as pessoas pensam assim, não, a gente não pode fazer o que o mundo faz. Não, são coisas muito simples que o mundo vai dizendo para você como fazer. Por exemplo, o seu jeito de namorar, o seu jeito de tratar a sua esposa, seu esposo, o seu jeito de conduzir os seus negócios, o seu jeito de viver a vida sem Deus. É o século que está dizendo para você como você deve viver. Quando você diz assim, eu tenho o direito de ser feliz, quem é que diz isso? Quem que está fazendo, conformando a sua mente? Essa é uma filosofia, uma ideologia de vida. Ela é cristã? Não, eu tenho o direito de servir a Cristo e fazer aquilo que agrada a Ele. Isso me faz feliz. Essa é a mentalidade cristã. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que o seguinte, muita coisa que eu digo, que você diz, é porque a sua mente já está conformada. Não há prazer em você cultuar a Deus com a sua vida, porque você diz que certas horas é hora do sagrado e certas horas é hora do secular. Isso aqui é para mim, agora isso aqui é para Deus. Não, tem que ser queimado por inteiro. E começa com a transformação da minha mente. A minha mente precisa ser transformada. E aqui tem uma palavra muito interessante. Se a nossa mente, ela pode ser cauterizada ou inclinada para o pecado, se a nossa mente pode ser conformada para o esquema desse mundo, Paulo está dizendo nada disso. A mente de vocês tem que ser transformada pelo Espírito Santo. E aí, transformado em outra coisa, porque a palavra ali é metamorfose. Quem era da década de 70 já ouvia Raul Seixas dizendo que ele era, ou precisava ser, uma metamorfose ambulante. Metamorfose ambulante quer dizer o seguinte, tenho que ser outra pessoa andando por aí. Não estou fazendo teologia em cima de Raul Seixas, tá? É só porque, com certeza, muita gente já ouviu e ouve até agora. Não tem esse problema com música, porque eu não entendo que tem música secular, mas eu entendo que tem música que agrada ao Senhor, tem música que não agrada ao Senhor, tem música que atrapalha até o nosso relacionamento com o Senhor. E, pasme, tem muita música evangélica que nos atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor. Tem muita música evangélica que é totalmente secular. E, pasme, eu acho que fez no site GPT e clicou e falou uma nota e todo mundo está dizendo assim, nossa, Deus falou completamente e tal. Voltemos. Esse não é o tema da mensagem. Mas é só um adendo. Olha só que coisa interessante que a gente começa a perceber. A palavra aqui está dizendo o seguinte, olha, você não pode se conformar com o esquema desse mundo, mas você tem que ter uma outra mentalidade, uma outra forma. Meta é sempre outro, fora de. Por isso que a metafísica tem a física e tem uma coisa fora da física, que é a metafísica. Ou seja, essa forma tem que ser outra forma, uma forma mudada, uma forma que pareça você com Jesus, que leve você a ser parecido com Ele, porque assim agrada ao Pai, porque a boa vontade só vai ser revelada, experimentada e comprovada quando você for outro. Você não pode ser você mesmo mais, porque você mesmo já não deu certo. Você só está com Jesus porque você percebeu que você é um péssimo Senhor. Eu só estou com Jesus porque eu sei que eu sou um péssimo ídolo. Eu sou um péssimo mestre para ser seguido. Eu preciso de Jesus, eu preciso da salvação, porque senão eu me levaria para o inferno. E agora eu posso então seguir a Jesus, porque eu quero ser parecido com Ele. Então a boa vontade de Deus quer que eu pareça com Ele, inclusive com o que eu penso. O meu corpo em adoração, mas a minha mente também sendo totalmente transformada em outra.
É a ideia da borboleta, que é o resultado de uma lagarta que está inconformada consigo mesma. Se o mundo controla a minha maneira de pensar, eu sou conformado. Mas se Deus controla a minha maneira de pensar, eu sou transformado. Quem está controlando a sua mente e por isso ditando as regras no seu coração? O que ele está dizendo aqui é que somente assim, eu e você vamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, a preocupação de Paulo não é dizer qual é a vontade de Deus para você e nem para mim. Ele só está dizendo o seguinte: quer experimentar a boa, perfeita e agradável, quer comprovar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quer te dizer o seguinte: então, entrega a sua vida como culto e peça para que o Espírito transforme a sua mente em outra mente. Tem percebido isso acontecendo cada dia mais? Eu e Cris, nós estamos experimentando algumas coisas muito legais. Uma delas é aquilo que a gente sempre fala, né? Ler algo juntos do Senhor e orarmos juntos. Pasmem, como pastor, poucas vezes acontecia isso antes. A nossa vida estava sempre lá, coisas para fazer, um monte de coisa e tal. Mas de repente eu comecei a perceber uma coisa: se tudo isso é culto, tem que ter um momento que tenha que ter um culto eu e ela. Porque eu tenho percebido a cada momento Deus transformando a gente. Hoje de manhã, enquanto eu estava terminando algumas coisas, como a procrastinação, uma luta que eu tenho todos os dias, né? Sempre tem alguma coisa. Você sabe por que você procrastina, né? Porque aquilo que você vai fazer, você não tem prazer naquilo. Então, você vai sempre empurrando, né? E tinha um monte de coisa para fazer, e de repente tinha que resolver um assunto. E eu pensei, cara, essa hora eu já tinha explodido. E você sabe com quem que você explode, né? Não é com quem que você tinha que explodir. É com quem você mais ama. E de repente, e ela percebeu que eu não tenho condição. E eu me lembro, na hora eu parei assim: nossa, é assim que a gente responde de maneira santa e agradável a Deus? Eu não estou conseguindo, eu não tenho condição de pensar sobre isso agora. Nossa, é tão fácil. Mas todas as vezes eu explodia, porque eu me sentia pressionado. A minha mente estava totalmente ainda conformada com o jeito de eu resolver as coisas. Sabe quando o Espírito Santo começa a mexer com vocês? São pequenas manobras do Espírito Santo que vão mudando o seu caráter para você ficar parecido com Jesus, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Tudo que eu tinha que fazer, eu consegui fazer. E não precisei pecar para isso. O Senhor está conduzindo a sua vida e a minha vida para que a minha vida e a sua vida seja um culto. É tão interessante que tudo vai virar culto. Como é que você está cuidando do seu corpo para esse culto? Você tem respeitado os seus limites? Uma das coisas que eu aprendi, e a Cris teve que aprender comigo, né, e eu com ela, é que o sono também é culto. Respeitar os limites do corpo também é culto. Mas olhar para a vida também e pensar como Cristo é, também é culto. E querer agradá-lo em tudo também é culto. Feche seus olhos, eu quero orar com você, terminando esse tempo. Qual é a vontade de Deus? É que você seja parecido com o seu Filho Jesus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida? É que a sua vida vire um culto, a minha vida vire um culto, onde o sacrifício seja o meu corpo.
Quais são as vontades que ainda estão fora do altar para ser queimadas? As minhas e as suas. Quais são as áreas da sua vida que você ainda quer ter o governo, o domínio, e você ainda não consagrou o Senhor como holocausto, que tem que queimar completamente? Seus sonhos? Seu casamento? Os desejos da sua carne, que gritam e dizem e ditam as regras e que amoldam você aos esquemas deste mundo? Durante muitos anos eu fui escravizado pelos desejos da minha carne, totalmente dominado por ele, dominado por traumas que roubavam a minha mente e que diziam que eu tinha que viver naquele esquema. Mas aleluia, porque o Espírito Santo tem transformado a minha mente e quer transformar a sua, nesse processo diário de santificação que agrada a Deus e faz com que Ele esteja feliz conosco. Ele nos ama, mas quando Ele olha as nossas entregas, Ele olha o altar da nossa vida, talvez tem sempre as perguntas que Ele fala assim: por que você deixou a sua sexualidade fora do altar? Por que você deixou o seu dinheiro fora do altar? Por que você deixou o seu relacionamento fora do altar? Por que você deixou sua família fora do altar? Por que você não colocou o perdão para ser queimado junto? Por que ainda você deixa a sua arrogância fora do altar? Por que você deixa o seu orgulho fora do altar? Por que você deixa os seus traumas fora do altar? Por que você não dedica a sua luta diária, os seus pecados, e diz: Senhor, até os meus pecados eu quero que o Senhor queime no altar? Muitas vezes eu já cheguei diante de Deus dizendo: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, eu só tenho para te oferecer uma luta contra o pecado que eu não tenho vencido. Mas o que Deus quer é que você coloque tudo no altar. Tem um hino que dizia, antigo, dizia: nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Essas marcações de encontro são cultos. Mas tem outro que diz assim, que Deus vai ouvir quando tudo deixares no altar. O que está fora do altar? Seus hobbies? Seu corpo? Seus pensamentos? Sua mente? Não, é o holocausto, tem que queimar todo. Senhor Jesus, nessa manhã nós entregamos os nossos corpos ao teu altar. Nós queremos que a nossa mente seja renovada pelo seu Espírito, porque nós queremos experimentar e comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós declaramos nessa manhã que não a nossa vontade, não a minha vontade, não a vontade da minha carne, mas a sua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, fiquem em pé e faz o que nós não fizemos no começo do culto, não é mesmo? Não, mas nós estamos juntos no pecado, nós erramos juntos. Abraça o seu irmão, dá um bom dia para ele, na graça do Senhor. E espero você hoje, 19 horas, para o nosso Hope, e 20h30 com a nossa assembleia, para tomarmos decisões juntos.